O ultimato do ser para a morte. A totalidade no horizonte do fim. Iniciamos agora a segunda sessão da obra, onde o solo firme que pensávamos ter construído na primeira parte começa a tremer sob o peso da finitude. O primeiro capítulo desta nova etapa nos lança em um confronto direto com o limite intransponível, a morte. Heidegger nos adverte que, enquanto a presença vive, algo dela permanece sempre pendente, algo que ela ainda não é, como uma fruta que ainda não amadureceu ou um caminho que não chegou ao fim. A existência é marcada por uma incompletude constante. O problema ontológico que se ergue diante de nós é: como podemos apreender a presença como um todo, como uma totalidade, se o encerramento desse todo significa o seu próprio desaparecimento? A morte não é o fim de uma estrada onde simplesmente paramos de caminhar. Ela é a possibilidade mais própria, irreferente e insuperável da presença. Para entender a morte, Heidegger nos afasta da visão vulgar, que a enxerga apenas como um evento biológico ou um fato que acontece aos outros. Experimentar a morte dos outros não nos dá a chave do mistério, pois a morte é o evento mais solitário da existência. Ninguém pode morrer no lugar de outrem. No cotidiano, sob o domínio do impessoal, nós fugimos dessa verdade. O agente diz que se morre um dia, transformando o abismo em um fato estatístico e inofensivo para evitar o confronto com o nada. Mas a presença autêntica não foge. Ela assume o seu ser para a morte. Isso não significa um desejo mórbido de acabar com a vida, mas sim um antecipar a possibilidade do fim para que cada instante presente ganhe uma voltagem de urgência e verdade. Ao encarar a morte como o limite que define o contorno do nosso ser, deixamos de ser escravos das distrações mundanas e passamos a existir com propriedade. Este capítulo delimita a análise existencial da morte frente a outras interpretações, como as teológicas ou biológicas, focando exclusivamente em como a finitude estrutura o ser aí. Heidegger desenha o prelineamento da estrutura ontológica da morte. Ela é a possibilidade de não mais poder ser presença. Quando antecipamos essa possibilidade, a estrutura da cura revela sua face mais profunda. A morte não está no fim da vida como um muro, mas habita cada respiração como o horizonte que torna a vida finita e, portanto, única. O ser para a morte cotidiano é uma fuga. Mas o conceito pleno e existencial da morte nos convoca à decisão. É o momento em que a presença descobre que sua totalidade só é alcançada quando ela abraça sua própria fragilidade. O projeto existencial de um ser para a morte em sentido próprio é, portanto, o ato de arrancar a máscara do impessoal e assumir o fardo da própria liberdade. Ao saber que vou morrer, eu me torno eu mesmo, pois a morte é a única coisa que ninguém pode partilhar comigo. Este primeiro capítulo da segunda sessão fecha as portas para as ilusões de permanência e abre o caminho para a temporalidade radical. A presença só pode ser toda quando aceita que o seu fim é o que dá sentido ao seu começo. Estamos agora diante da verdade nua. Somos um ser lançado para um fim. E é nesse espaço entre o nascimento e o túmulo que a luz do ser deve brilhar com a força de quem sabe
que o tempo é um recurso que não se renova. O clamor do silêncio e o veredito da consciência, a decisão como resgate. Entramos no segundo capítulo da segunda sessão. Se a morte é o limite que nos define, como a presença pode, no meio do ruído do mundo, ser chamada de volta para essa verdade? Heidegger nos responde com o fenômeno da consciência. Mas esqueça a consciência moral que julga atos bons ou maus. Aqui, a consciência é um clamor. Ela não fala com palavras, ela clama no silêncio. É um chamado que vem de mim e, ao mesmo tempo, de além de mim, atingindo a presença que está perdida, mergulhada na superficialidade do impessoal. Esse chamado não nos diz o que fazer, mas nos revela o que somos, um ser indébito. O débito, ou a culpa original de que Heidegger fala, não é o resultado de um crime ou pecado, é um dado existencial. Somos culpados por sermos o fundamento de uma nulidade. Somos nós que temos que assumir o fardo de existir sem termos pedido para nascer. E somos nós que, ao escolhermos uma possibilidade, precisamos assassinar todas as outras. Existir é escolher, e escolher é carregar o peso do que foi deixado para trás. O clamor da consciência é a voz da cura, nos lembrando desse débito radical. Ele nos arranca do falatório inútil e nos coloca diante da nossa própria responsabilidade. A resposta a esse chamado é o que o filósofo denomina decisão. A decisão não é um ato de vontade heróica momentânea, mas um modo de ser. É o estado de abertura em que a presença se torna pronta para o seu próprio ser e para a morte. Ao decidir se a presença não foge mais da angústia, ela a abraça. Ela se torna própria. Na decisão, o mundo não muda fisicamente, mas a nossa relação com ele se transforma. Os entes deixam de ser apenas ferramentas para passar o tempo e tornam-se parte de um destino assumido com clareza. Este capítulo estabelece a estrutura existencial do poder ser em sentido próprio, testemunhado na consciência. Heidegger nos mostra que a compreensão desse aclamar é o que permite à presença integrar o seu passado e o seu futuro no agora. A decisão é o golpe de machado que corta os fios que o impessoal usa para nos manipular. É o momento em que a presença assume o seu destino, não como um fardo cego, mas como uma possibilidade lúcida. Estamos saindo da névoa da interpretação vulgar da consciência para o terreno rochoso da verdade existencial. O voo da fênix no horizonte do tempo, a decisão antecipadora e a cura. Chegamos ao terceiro capítulo da segunda sessão, o ponto de mutação onde a análise existencial finalmente encontra o seu destino final, a temporalidade. Heidegger nos conduz por uma passagem metodológica estreita e perigosa. Ele quer saber como a presença, esse ser fragmentado entre o que já foi e o que ainda não é, pode ser toda. A resposta surge como um relâmpago no conceito de poder ser todo, em sentido existenciário e próprio da presença enquanto decisão antecipadora.
A decisão antecipadora é o encontro da consciência com a morte. É o momento em que a presença não apenas se decide por algo no mundo, mas antecipa o seu fim radical, trazendo a morte para o seio da vida. Ao fazer isso, ela não se aniquila, mas se liberta fenomenalmente para o tempo. Aqui, a temporalidade revela-se como o sentido ontológico da cura. Se a cura é o que nos mantém unidos, a temporalidade é a substância dessa união. O tempo não é uma linha que passa por nós. Nós somos o tempo que se estende. Neste capítulo, Heidegger realiza uma repetição mais originária da analítica existencial. Ele olha novamente para a cura e para o si mesmo, mas agora sob a luz crua da temporalidade. Ele nos mostra que o futuro, o projetar-se, o passado, o estar lançado e o presente, o estar junto ausentes, não são três gavetas separadas, mas um único movimento de êxtase. A temporalidade é extática. Ela nos tira de nós e nos lança no horizonte do mundo. Ser presença é estar constantemente fora de si, habitando as três dimensões do tempo ao mesmo tempo. A situação hermenêutica que adquirimos aqui é definitiva. A interpretação do sentido ontológico da cura como temporalidade é o que permite entender por que a vida dói e por que ela tem sentido. Nós somos um débito que caminha para o nada, mas é exatamente essa finitude que permite que o ser brilhe. A temporalidade da presença é o que dá as tarefas para uma repetição mais originária. Ela nos obriga a retomar o nosso passado não como um museu, mas como uma herança viva que informa o nosso futuro. O tempo é o arado que prepara a terra para que a verdade do ser possa, enfim, brotar. A dança dos êxtases, o tempo na carne do cotidiano. No quarto capítulo da segunda sessão, Heidegger nos traz de volta à planície do dia a dia, mas agora portando uma lanterna que revela a estrutura invisível de cada gesto, a temporalidade. O objetivo aqui é o prelineamento da interpretação temporal, mostrando como aquele ser-em que estudamos antes é, na verdade, um fenômeno do tempo. Nada na presença é estático. A nossa abertura para o mundo não é uma moldura parada, mas um movimento constante de três direções que se cruzam. A temporalidade da compreensão, futuro, da disposição, passado e da decadência, presente. Heidegger detalha como cada aspecto da nossa alma é temporalizado. A compreensão é essencialmente ouvir a ser. É o projeto, o lançar-se para a frente. A disposição, nossos humores e afetos, é o ter sido. É o peso do que já somos e que nos ancora. A decadência e o discurso são o atualizar. É o modo como nos perdemos no agora, no falatório e na ocupação com as coisas. Até a nossa espacialidade, o modo como sentimos distâncias e lugares, é inerente à presença porque é temporal. Só podemos sentir algo como longe ou perto porque o nosso tempo se estende e se retrai. O espaço não é um vazio onde estamos contidos, mas uma dimensão que abrimos através da nossa ocupação temporal com o mundo. O filósofo mergulha então no problema da transcendência do mundo. Como é possível que a gente saia de dentro de nós para encontrar as coisas lá fora?
Heidegger responde que não há um dentro e um fora. A presença transcende porque ela é tempo. A temporalidade da ocupação, guiada pela circunvisão, aquele olhar prático do artesão, é o que permite que os objetos apareçam para nós. Quando o martelo quebra e passamos da prática para a teoria, a descoberta teórica do que é simplesmente dado, o que muda é a nossa sincronia temporal com o objeto. O sentido temporal da cotidianidade é essa oscilação entre estarmos presentes nas coisas e sermos puxados pela nossa finitude. Este capítulo nos ensina que o tempo não é algo que passa por nós enquanto estamos parados no mundo. O tempo é o próprio ser no mundo. A cotidianidade, com seu ritmo de sono e vigília, trabalho e descanso, é a manifestação visível da nossa estrutura temporal profunda. Ao entender a temporalidade, da espacialidade e da ocupação, percebemos que somos uma trama de horizontes. Não há um momento sequer da nossa vida que não seja uma fusão do que fomos, do que somos e do que seremos. A clareira onde o ser se manifesta é, em última análise, uma clareira feita de tempo. O rio da herança e o destino comum, a trama da historicidade. Penetramos agora no 5º capítulo da 2ª seção, onde a temporalidade da presença deixa de ser apenas um drama individual e se expande para o horizonte da historicidade. Heidegger nos confronta com o fato de que não flutuamos no vazio, nós acontecemos dentro de uma história. A exposição ontológica existencial do problema da história revela que a presença não tem uma história como quem possui um objeto, mas ela é histórica em sua própria medula. O acontecer da presença é o que costura o nascimento e a morte em uma unidade de sentido. A compreensão vulgar da história a enxerga apenas como um depósito de fatos passados, uma coleção de relíquias em um museu. Heidegger subverte essa visão ao mostrar que a verdadeira historicidade reside na repetição. Repetir não é copiar o passado, mas é o ato decidido de retomar as possibilidades de existência que nos foram transmitidas. É o encontro do ter sido com o vir a ser. Quando a presença se assume como histórica, ela descobre que o seu destino não é um acaso isolado, mas está entrelaçado ao destino de sua geração e de seu povo. A historicidade é o poder ser que se abre na herança, transformando o peso do passado em combustível para a decisão no presente. Neste capítulo, o filósofo investiga a origem existencial da historiografia. Ele nos ensina que a ciência da história só é possível porque a presença já é, antes de tudo, histórica. Nós só podemos pesquisar o passado porque habitamos o tempo. Heidegger dialoga com as pesquisas de W. Dilthey e as ideias do Conde York para reforçar que a vida é conexão e movimento. A historicidade da presença e a sua abertura para o mundo formam o nexo onde a verdade de uma época se manifesta. Não somos apenas espectadores da história, somos os fios que a tecem através de nossas escolhas autênticas. Ao final deste estágio, entendemos que ser livre não é estar desvinculado de tudo, mas é ter a coragem de escolher a herança que se quer carregar. A historicidade é a temporalidade da presença
que se estende para além de si mesma, conectando o que foi com o que pode ser. O destino é a decisão, que se torna consciente de sua raiz no tempo. Estamos prontos para entender que a nossa jornada pessoal é um verso dentro do grande poema da história do ser. Um poema que exige que sejamos, ao mesmo tempo, herdeiros e criadores de novos sentidos. O relógio da existência e o crepúsculo da metafísica. A gênese do tempo vulgar. Alcançamos o 6º capítulo da 2ª sessão, o ponto final desta trajetória, onde Heidegger desmascara o tempo que usamos no pulso para revelar o tempo que pulsa no peito. Ele começa apontando a incompletude da análise que fizemos até aqui. Ainda nos falta entender como o tempo originário e estático da presença se transforma nessa linha infinita de agoras que a ciência e o cotidiano chamam de tempo. A temporalidade da presença é o que nos permite a ocupação do tempo. Nós tomamos tempo, gastamos tempo ou perdemos tempo, porque no fundo nós somos o tempo. Heidegger investiga a gênese do conceito vulgar de tempo. Ele nos mostra que o homem, mergulhado na lida com os entes, acaba por nivelar o tempo ao movimento dos astros ou dos ponteiros. O tempo torna-se algo simplesmente dado, uma sucessão de momentos idênticos, nivelados e sem fim. É o tempo da intratemporalidade, onde as coisas estão no tempo, como objetos em uma caixa. Esse conceito vulgar oculta a finitude. Ele faz parecer que o tempo é um recurso eterno que flui independentemente de nós, quando, na verdade, o tempo só corre porque a presença caminha para o seu fim. O filósofo estabelece, então, uma distinção crítica entre o seu nexo ontológico existencial e a tradição. Ele coloca frente a frente a sua visão e a concepção hegeliana da relação entre tempo e espírito. Para Hegel, o espírito cai no tempo como em algo externo. Para Heidegger, o tempo é a própria luz que permite ao espírito, ou melhor, a presença, ser o que é. Não há espírito fora do tempo. A análise termina com a questão de uma ontologia fundamental sobre o sentido do ser em geral. A temporalidade da presença é apenas o começo. Ela é o horizonte que nos permite, enfim, perguntar pelo ser. Este capítulo encerra a obra com um tom de abertura e urgência. Heidegger não nos entrega uma resposta fechada, mas nos deixa na clareira. Ele destruiu a ideia de um tempo abstrato e frio para nos devolver a um tempo vivo, histórico, imortal. A jornada por ser e tempo termina onde a nossa vida autêntica deve começar. Na consciência de que cada segundo é uma decisão e que o sentido do ser não é uma ideia no céu, mas o modo como o tempo queima em nossas mãos. O livro silencia, mas o chamado para existir com propriedade continua ecoando no vazio que o tempo abre diante de nós.